Hoje é dia 12 de fevereiro de 2022, sábado, 19 horas. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e Seu Mistério. Mais especificamente, o volume 2, A Morte e o Seu Mistério, volume 2, Durante a Morte. Esta obra é de Camille Flammarion, Camille com 2 L's, Flammarion com 2 M's. Nós estamos aqui então na 4ª edição do 16º ao 20º milheiro, em 1990. Esta obra é uma trilogia, onde o primeiro volume, o primeiro tomo, ele trata da aparição de fantasmas, que são o termo que ele utiliza, né? De vivos, ou seja, pessoas que gozam de perfeita saúde e que, por motivos pessoais, no momento em que eles estão talvez num pré-sono, a pessoa entra em desdobramento e se apresenta em algum lugar. Volume 2. Aparição de moribundos. Moribundos, a gente se refere às pessoas que estão doentes e que a partir de uma semana, 2 dias ou quase às vésperas de deixar o corpo físico, se mostram em algum lugar. E o volume 3 é quando o corpo já foi colocado, sepultado, né? E algum tempo depois, meses, anos, ele se manifesta em algum lugar. Então ele estabelece para esse estudo a metodologia que ele usa na astronomia, onde um indivíduo está sozinho lá no seu observatório astronômico, que Camille Flammarion é um astrônomo, e mediante uma convenção da Sociedade Astronômica, ou uma convenção nesse sentido, mas com critérios pessoais, de tal maneira que ele, a única testemunha da aparição de um cometa, de uma irregularidade, né? Uma anomalia cósmica. E, no entanto, toda uma sociedade depende desta observação. Como é que funciona? Qual o crédito que você tem? Aconteceu uma anomalia cósmica, um astro agiu de uma maneira fora do comum, fora do que se sabe até hoje, e ali ele tem que ter determinados critérios para que ele, o único observador daquele fenômeno, faça com que a sociedade astronômica, com que os outros estudiosos saibam que ele observou realmente aquele fenômeno, tomou todas as providências possíveis para o momento, para que aquilo ficasse registrado, calculado, explicado no melhor que pôde, e ficar a critério do futuro a comprovação ou o desdobramento daqueles estudos. Então ele começa esse volume aqui falando, questionando o valor das testemunhas, se por um lado as pessoas de boa fé hoje apresentam um depoimento, daí a algum tempo, quando você tem que repetir aquela mesma informação, a pessoa acrescenta fatos que ela não disse antes, ou ela retira fatos que ela já havia dito, circunstâncias. Então ele fala que por mais boa vontade, por mais boa fé, por mais confiável que seja o testemunho humano, tem que se relativizar aquilo que se ouve. Mas se anota tudo e deixa o tempo confirmar ou desmentir. E Flammarion, com isso, ele não faz verdades permanentes, afirmações, explicações. Ele se limita a juntar fatos. Ele é um colecionador de fatos. Flammarion viveu
há mais de 100 anos e ele relaciona informações de outros mais de 100 anos anteriores à sua época. Nós temos que lembrar que ele é contemporâneo de Kardec, assim como Bosano, Alexandre Aksakov, enfim, e outros, né? Estudiosos na época, todos eles avatares da ciência, como o próprio Kardec era um avatar da cultura, do raciocínio lógico, e cada um à sua maneira se deteve sobre os mesmos fenômenos e surgiram a metapsíquica, a parapsicologia, a psicotrônica, a projeciologia, e com isto cada um, o materialismo, né, a sua maneira, tentando negar, muitas das vezes, sem uma mente aberta, tal como as religiões fizeram. Né? Colocaram seus dogmas e tudo aquilo que saía das convenções dos dogmas. Esses dias, por exemplo, eu vi um pastor presbiteriano, salvo engano, se dando a falar sobre o espiritismo, falar sobre o islamismo, falar sobre outras linhas. E eu achei legal, sabe? Quando você ouve assim, quando você vê no primeiro momento o esforço dele, é venerável. Mas ele não consegue deixar com que os preconceitos inatos da própria ideologia dele permita o livre exame daquilo que é alvo da sua observação. À medida que ele vai falando, você nota que ele erra o nome dos personagens da história, ele erra datas, ele erra conceitos, e chega um momento que ele para e fala: gente, é o seguinte, eu gostaria que vocês entendessem que eu estou expondo isso aqui que eu estou dizendo, mas eu não acredito em nada disso. Quer dizer, ele chega até o ponto de ficar preocupado se aqueles que o ouvem, quer dizer, ele se propõe a fazer um estudo a respeito das outras linhas de pensamento, que não a dele, mas ele está tão preocupado com a crítica dentro da própria igreja, que ele domina, que ele é o avatar ali, que ele para, à medida que ele vai apresentando os conceitos, que ele julga que sejam os conceitos, porque isso está à semelhança de uma Bíblia, né? No livro tal, na página tal, no livro tal, também eu vi o livro tal, quer dizer, fez uma pesquisa meia boca na internet e misturou conceitos. E com isso, essa é a exposição paralela que ele faz dos conceitos que são apregoados ali na sua linha de pensamento, e esse é a linha. Então, como ele comenta que tem um Islã, um cara do Islã, né, que reclamou para ele, falou: não, eu não gosto de brigar, não gosto de discutir. E ele falou que ele até saiu, ele saiu do local de réplica, tréplica, né, que seja um jornal, que seja um púlpito, né, ele saiu, ele não quer conflito. Bom, a questão não é querer conflito, a questão é, ele sabe o que ele está falando, ele conhece o tema, né? Eu só estou fazendo esse paralelo, porque nós estamos estudando Camille Flammarion, e o Flammarion, quando cita casos envolvendo o pensamento espírita, ele pincela, ele passa por cima, ele faz apontamentos como quem conhece, e faz apontamento. Então ele cita, por exemplo, segundo Kardec, de tal maneira, segundo Ernesto Bosano, segundo Myers, segundo o doutor fulano de tal. Então ele apresenta pensamentos de materialistas, de ateus, de metapsiquistas, de parapsiquistas, e com isto ele não fere, mesmo que fosse uma pesquisa superficial, que no caso que eu citei anteriormente, a pessoa mal fez um estudo ali de meia hora e fez de conta que era o expert, né, em espiritismo. Então eu fiz um comentário lá, eu disse: olha, eu acho que você deveria chamar alguém que entende, né, para que comentasse sobre o assunto, e aí você faz um bate-bola em torno dos temas.
tirando dúvidas, porque se a questão é saber como o espírita pensa, que não, né? Chama o espírita para falar sobre o assunto, questione, né? Sem querer uma supremacia sobre... É uma entrevista, né? Então a gente está fazendo esse comentário para falar a respeito do quanto esses pensamentos fechados, esses raciocínios prontos, não sujeitos a uma análise, atrapalham, porque mesmo a pessoa querendo conhecer uma outra maneira de ver, é uma maneira tendenciosa, você distorce aquilo que realmente representa aquele alvo, aquele objeto de estudo seu, com quem diz para eu ficar satisfeito onde eu estou, né? Então é melhor não analisar, simplesmente abrace os seus conceitos de vida, procure desenvolvê-los, do que tentar fazer esse paralelo ridículo. Então, eu estou aqui apresentando o trabalho de Camille Flammarion e já alerto, Flammarion não explica, ele expõe fatos, tanto é que ele tinha simpatia. Ele começa o seu trabalho se utilizando de um jornal que o seu forte era o assunto político, que não interessava a ele, mas que abria um campo, é igual uma revista que fala sobre política e de repente abre um espaço para receita de bolo, para jogos de azar, e de repente está lá um espaço para pesquisas do psiquismo humano, né? Uma curiosidade que poderia chamar a atenção das pessoas. Então, o responsável pelo jornal abriu esse espaço e com isso ele se tornou muito popular, de tal maneira, com confiabilidade pública, que ele recebia correspondências do mundo todo. Pessoas, quer espiritualistas ou não, ateus ou não, mas o fato aconteceu com ele, com a mamãe, com o papai, com o avô, com o bisavô, com o amigo, em uma época onde a palavra de honra valia muito, a tal ponto que terminava em duelo. Olha que interessante isso. Se você desonrasse uma pessoa, nesta época a coisa terminava em duelo. O indivíduo sabia que ia morrer. Ele sabia que ia morrer. O outro era duelista emérito. E, no entanto, a pessoa era capaz de expor a própria vida em nome da honra de suas palavras. Morria, mas morria com honra, né? E os negócios eram feitos muitas das vezes na base do fio do bigode, as documentações que existiam de propriedades, tudo documentação, muitas das vezes no registro do vigário, ou seja, nós estamos falando em termos de Brasil, né? E em termos de mundo não é muito diferente, né? Até hoje, determinadas propriedades na região norte do Brasil são propriedades onde praticamente não existe documentação. Tanto é que existe a grilagem, né? Que é a falsificação de documento, a invasão da terra alheia, ou você sai daí ou, né, você morre. Então é meio complicado. A gente apresenta esses fatos para dizer das dificuldades que se tem para você ter uma documentação em meio a uma sociedade que a maioria, na época, todo mundo analfabeto, né? Pessoas que tiveram, às vezes, não acesso à escola e, por outro lado, como ele tinha... Quem lê o jornal, quem compra seus livros, certamente são pessoas letradas, barões, né? Pessoas ligadas à corte da época, aos imperadores. Mas os fatos do populacho, né, os fatos do povão também existiam. E esses fatos eram trazidos ao lume, trazidos à apreciação de Camille Flammarion. Ele fala que o primeiro volume tem 400 páginas, ele fala que poderia ser multiplicado por 10.
Segundo volume, quase 400 páginas, 360, 370 páginas, que poderia ser multiplicado por 10. Ele separou por tema, dentro dos critérios que a gente se referiu. O terceiro volume, mesma coisa. E esse material que chegou às mãos deles era catalogado. Então, a primeira carta, carta número 1, carta número 2, carta número 5.000, era um arquivo pessoal e ele trança, então, informações. Segundo a página tal, do livro tal, da anotação tal, lá na Sociedade Psicológica de França, segundo, às vezes ele cita uma ocorrência em termos de histórias, né, que se tornaram lendas da história da humanidade. Então, ele cita Homero na Ilíada, diz o seguinte, tal, tal. Então ele fala que esses fenômenos são fenômenos da própria historiografia humana. Não é uma novidade que ele está apresentando, né? Prefaciando esse primeiro volume, ele apresenta um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte. E nem se ela será o maior dos benefícios para um homem, ou para o homem. Apesar disso, tememo-la como se for o pior de todos os males. Atenienses, acabais de me condenar à morte, a este epílogo na vida da forma. A voz divina que nunca deixou de se fazer ouvir por mim durante todo o curso da minha vida, manteve-se hoje silenciosa. Então, eu não me defendi, porque entendo que o que se sucede é um bem. Submeto-me à sorte que vós me condenastes, acusadores, juízes atenienses. Mas a iniquidade, a infâmia, a mim, exarada, a xingalhada, sempre estarão amarradas à memória de meus acusadores e juízes. Portanto, submeto-me à sanção que a mim foi imposto, a condenação, que certamente eles também estarão expostos à própria. Terão que se ver com a vera justiça. É desse modo que as coisas deveriam se passar, e no meu entender, tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, tal qual se aproxima de mim mesmo, o que nele existe de mortal desagrega-se e retorna para a natureza. Entretanto, o que nele há de imortal, de incorruptível, retira-se intacto. Então nós estamos no capítulo 6. Bom, nós vamos retornar um pouquinho. Nós estamos então no capítulo 6, cenas vistas de moribundos e mortos. À distância, audições da mesma, audições dessas cenas vistas à distância. Um pensamento de Huxley: as possibilidades da natureza são infinitas.
As duplas de vivos, as aparições experimentais entre vivos, o pensamento produtor de imagens projetadas à distância, as aparições e manifestações de moribundos antes da morte pertencem ao mundo dos vivos. Abrimos-nos a marcha para o reino dos mortos. Antes de penetrarmos esse reino, temos ainda que instruir-nos por luzes indicadoras. O capítulo, neste ponto, versa sobre os atos dos vivos, mas em breve agirão sobre os próprios moribundos e mortos. A partir do próximo capítulo, eles manifestar-se-ão por fenômenos tão variados como imprevistos. Continuemos a proceder por ordem. Os observadores que vamos ouvir viram cenas de moribundos ocorridas à distância, transmissões telepáticas. Não há efeito sem causas. E o Deus do acaso, ou seja, eles chamam o acaso de um Deus com D minúsculo, sempre invocado, é estranho a tais acontecimentos. O ponto de partida é o ser humano, à beira da morte. Durante a guerra de 1914-1918, que arruinou a Europa, embrutecendo ao último ponto a humanidade inteira e entravando por meio século a instrução geral, recebi grande número de manifestações que assinalam transmissões telepáticas, partidas de campos de batalha. O estudo científico positivo destes problemas, de contínuo, com 1000 obstáculos diversos, sendo o principal e mais frequente o que se trata dos sofrimentos que é deplorável despertar, e a propósito dos quais apenas um tato de extrema sensibilidade pode conduzir a qualquer resultado apreciável. Juntam-se a isto, muitas vezes, os escrúpulos religiosos, contra os quais os raciocínios mais sensatos não têm nenhuma ação, nem sempre se superam. Sou, portanto, duplamente reconhecido a devotada correspondência por ter obtido a condescendência que vou apresentar. E aí ele vai apresentando casos e mais casos. Estas vistas de cenas de mortos à distância não são tão raras como se pensa. As duas precedentes tornaram-se notáveis pelo fato de não terem ocorrido durante o sono, em sonho, como a maior parte delas. A que vou apresentar está no mesmo caso, produziu-se em pleno dia, talvez em momento de estado de sonolência. Recebi esta comunicação que diz respeito em março de 1899. Então aqui ele fala de um assunto que nós já lemos no item anterior. Vamos lá. Um outro comentário sobre uma outra leitura. Eis uma impressão muito simples sentida em ônibus. Nem por isso deixa de ser das mais impressionantes. Vista a distância de uma morte inesperada, não é um sonho vago, visão em estado mórbido, é uma impressão normal. Observação seguinte foi feita igualmente em pleno dia e em excelente estado de saúde. Vamos lá. Agora está chegando na parte em que eu parei na leitura anterior. O inquérito feito para fixar os pormenores desta narrativa apurou que o médico morreu no hospital de pequena aldeia, de país quente, sucumbindo a um mal quase repentino. A viúva do clínico afirmou que o compartimento em que o marido morrera compreendia a descrição que dei anteriormente. Supor que isto seja simples alucinação e coincidência fortuita com a realidade seguramente inesperada e excepcional não é hipótese admissível, porque teria essa dama inconscientemente imaginado tal cena do médico célebre
morto em viagem, num pobre quarto. E isso precisamente no dia em que seu cadáver estava em tal sítio. Tal explicação não bastaria para nos satisfazer. Há ainda aqui outra, a faculdade de ver a distância, em consequência de impressão emanada do morto ou moribundo. A visão não ocorreu no instante do decesso, mas 10 horas mais tarde. Os autores de Fantasma dos Vivos, para serem lógicos com seu título, interpretam a diferença das horas, dizendo que o pensamento do médico se dirigiu para a dama antes de sua morte e que a impressão cerebral ficou latente durante 10 horas, até o momento de tranquilidade em que a transmissão poderia ser conscientemente recebida. Que houve comunicação entre moribundo e a vidente, não há dúvida. Essa comunicação parece ter levado a percipiente a ver com nitidez a distância, o leito, o compartimento, isto é, o seu pensamento que aí fosse transportado. Quanto à demora da percepção, a comparação dos numerosos fatos esclarecerá talvez gratuitamente o problema. As vistas de cenas de moribundo à distância são tão certas como surpreendente. Eis uma outra. Note-se que em todos os exemplos não se trata de sonhos noturnos. Uma menina de 15 anos, sentada perto do lume, tem sensação de que o pai morre a muitos quilômetros dela. Os Anais das Ciências Psíquicas, de 1895, publicaram na página 284 uma carta muito curiosa do Sr. Thierry, relatando a história que vamos apresentar nos seguintes termos. Há 34 anos, aproximadamente, uma rapariga de minha casa tinha ido com a sua mãe tomar posse da herança do velho tio falecido, pároco do lugar As vistas de cenas de moribundos à distância são tão certas como surpreendentes. Eis uma outra. Note-se que em todos esses exemplos não se trata de sonhos noturnos. Uma menina de 15 anos sentada perto do lume tem a sensação de que seu pai morre muitos quilômetros distante dela. Isso está em Anais das Ciências Psíquicas de 1895, que publicaram a página 284 uma carta muito curiosa do Sr. Thierry, relatando a história nos seguintes termos. Há 34 anos, aproximadamente, uma rapariga de minha casa tinha ido com sua mãe tomar posse da herança de velho tio falecido, pároco, de um lugar que estava a algumas léguas. Era uma menina de 12 a 15 anos, temperamento muito nervoso, poderei mesmo dizer um pouco exaltado, que herdara de sua família, ou seja, um temperamento já familiar. Um dia, estando sentada ao lume, absorvida, a cabeça entre as mãos, contemplou como que interiormente o que no momento se passava na casa de seu pai. Viu este moribundo, assistiu à sua morte, os incidentes que a acompanharam, informou neste mesmo dia as pessoas que a rodeavam de tal visão. Naturalmente, ninguém acreditou no que se considerava como extravagante. Mas a menina insistia em afirmar que seu pai havia morrido, embora o tivesse deixado de saúde, e atormentou tanto a sua mãe que ela foi obrigada a regressar à casa. Até este momento, nada tinha sabido que tivesse respeito ao pai da vidente. Tendo andado alguns quilômetros, 7 ou 8, não acreditando ninguém em sua visão, pensou haver sido enganada, lograda por uma ilusão, e começou a cantar, a gritar, gesticular, como uma criança, para manifestar sua alegria. Mas eis que um habitante da região se encontrou com ela e exclamou: "Não faças tanto barulho, teu pai morreu."
Era verdade, o pai estava morto e que ela vira confirmava-se. Também neste caso não havia o menor embuste. Se o senhor quiser mais informações, posso fornecer-lhes. Quem assina é C. Thierry. Comenta então Flammarion. Conforme o convite, procedeu-se ao inquérito. Eis uma das cartas recebidas da vidente senhora Maria Jaquette. Se eu soubesse que, volvidos mais de 30 anos, me pediriam a minha história, tê-la-ia escrito. Hoje é necessário refrescar a memória. No entanto, procurarei recordar-me. Primeiro, pede-se o nome de meu pai, Carlos Antônio Domingos Jaquette. Segundo, o padre, a quem primeiro contei meu sonho, era o senhor Chartier, pároco de Marseille. Morreu há 15 anos. Terceiro, também contei a Saint-Dié, em casa de um padre da povoação de Saint-Martin, onde dormimos. O pobre homem fez quanto lhe foi possível para me dissimular. Igualmente, me lembro que comprei uns chinelos em Saint-Dié e que os quis pretos, dizendo continuamente: vou vestir luto, porque o papá morreu. Esse padre era o cônego Fleury. Maria Fiers poderia também contar o fato. Ela era que me acompanhava no enterro, com Teresa Gardeur. Mas ambas morreram. Quarto, pede-me que diga a maneira com que via morrer meu pai. Foi assim. Eu me achava sentada diante do lume, tinha a cabeça entre as mãos. Estava pelo pensamento em minha casa. Via papá no leito com aspectos de moribundo. De repente observei que ele revirava os olhos e então exclamei: oh meu Deus, ele morre! Estava como louca. Foi por esta razão que eu quis partir imediatamente. Durante toda a jornada, se encontrava uma pessoa, pensava: vem um aviso que nos mandam. Quinto, na encosta de Portieux, o senhor Pasquier, ao passar, avisou-nos: sois vós, pobres mulheres, disse ele, esperam-vos para o enterro. Ele esteve doente em virtude de um ataque 24 horas. Recebeu os sacramentos e chamou-vos várias vezes. Quem assina é Maria Jaquette. Maria Jaquette. O inquérito feito nos registros do Estado Civil da cidade de Charmes concluiu que Carlos Antônio Domingos Jaquette, filho do falecido Domingos Vitor Jaquette e Ana Francisca Magni, casado com Maria Margarida Antônia, faleceu a 12 de outubro de 1860 em Charmes. E ela assina Charmes, 14 de setembro de 1893, assinado O Maire P. Voynich. Continua Flammarion. Vê-se que, apesar dos 35 anos que se separam do acontecimento da narração, as recordações do narrador, do redator, Sr. Thierry, concordam com as da senhora Maria Jaquette. A rapariga teve bem nitidamente a sensação de morte do seu pai. Visão à distância. Transmissão telepática do moribundo. Também neste caso, nos precedentes, não houve sonho. São sensações experimentadas em estado normal. A que vamos conhecer é uma visão noturna, que se complica de premonição ainda muito difícil de compreender do que vista à distância. Recebi a comunicação recentemente, 20 de julho de 1920, por um escritor distinto, já muito conhecido dos meus leitores, o senhor R.D. Maratrai. E ela refere-se a seu pai. Poderíamos intitulá-la Cena Mortuária, vista com 24 horas de antecipação. Eila, abre aspas.
Em 1855, o senhor Maratrai, que mais tarde foi um ilustre engenheiro e que contava com 20 anos, acordou uma noite em sua casa de Blois, angustiosamente agitado, sob a impressão de um sonho em que acabara de ver uma cena mortuária assim composta. Uma jovem prima, que ele particularmente estimava, mas que nem sequer sabia que estivesse enferma, achando-se estendida no leito, em sua casa em Rouen. Um padre sacramentando a seus pais estavam ajoelhados e oravam e choravam. No dia seguinte, de manhã, o correio trazia notícias de que esta moça, que se chamava Branca, estava gravemente doente. O senhor Maratrai partiu imediatamente e chegou a Rouen à meia-noite. Foi logo conduzido a um quarto que nunca vira anteriormente e que era a representação exata em todos os seus pormenores daquele com que sonhara na noite precedente. Atribuiu a morte de sua prima na atitude de assistiu à morte de sua prima na atitude em que 24 horas antes a si mesmo se vira. Até ao fim da vida conservou essa recordação vivaz em seu espírito. Carta de número 4164. Flammarion comenta: essa visão é notável pelo fato de que a premonição antecipa-se de 24 horas. Quantos mistérios! A seguinte não comporta tal complicação, mas não é menos impressionante pela sua instantaneidade. Trata-se aqui da vista à distância em sonho, de uma agonia de Númea de Cherburgo, que me foi contada em 1918 durante a minha estada em Cherburgo por um honrado agente técnico da Marinha. Eis a sua narrativa. Cumprindo o meu serviço militar na artilharia colonial, fora, ou ao cabo de 5 meses, designados a servir na Nova Caledônia. Embarcando em Marsella a 3 de setembro de 1895, cheguei a Nouméa a 13 de outubro. Ao deixar minha família, fiz minhas despedidas, e particularmente ao meu irmão, ao meu pai, que estava doente havia meses. A primeira noite, de 12 para 13 de outubro, que eu dormi em Nouméa, tive um sonho, qual assisti à agonia do meu tio. Acordei na manhã seguinte extremamente fatigado. E com o espírito atormentado por este fatídico sonho. Quais não foram a minha surpresa, a minha perturbação ao receber 40 ou 50 dias mais tarde as cartas. Levaram um pouco mais ou menos esse tempo para chegarem de França. A notícia do falecimento do meu tio, ocorrido em 12 de outubro durante o dia. Fiquei profundamente impressionado porque não tinha esquecido tal sonho e nunca mais o esquecerei. Sabe, melhor do que eu, mestre, em que consequência da longitude em que se encontra Nouméa, os dias têm sobre os da Europa avanço de 10 horas. Estranha coincidência, não é verdade? E de molde a perturbar nossos espíritos. No meu regresso à França, informei a minha família dessa coincidência e depois falei muitas vezes dela a pessoas amigas. Se essa observação pode interessá-lo para suas investigações, considero-me feliz em assinalar-lhe-a. Pode-se assim o entender, publicar a narrativa, peço-lhes que não revele o meu nome. E.C., agente técnico da Marinha de Cherburgo. Aí continua Flammarion, a página 164.
Escrevi ao signatário desta interessante comunicação, descrita na série do meu inquérito sob o número 4040, pedindo-lhe primeiro que me permitisse publicar o seu nome com inteira garantia para meus leitores. Ele não me autorizou a isto, mas consentiu que eu revelasse as suas iniciais, a sua qualidade. Então foi o que fiz. Segundo, para lhe perguntar onde se encontrava seu tio quando, no momento da morte, se produziu a transmissão telepática. Se era de Marsella, Cherburgo ou de que ponto. A resposta foi que estava em Glacerie, comuna dos arrebaldes de Cherburgo, região que eu próprio conheço, povoação célebre que deve o seu nome à primeira fábrica de espelhos criadas em França por Courbet, transferida depois para Saint-Gobain, e onde ainda se podem ver as primeiras objetivas construídas para o Observatório de Paris no ano de 1672, época de sua fundação. Objetivas primitivas que possuem para nós grande interesse histórico e que eu tive com respeito e nas minhas mãos. A diferença de longitude indicada é exata. A coincidência do sonho com o acontecimento é real. Foi fortuita? Pergunto. Não é provável. Tudo nos leva a admitir que houve transmissão telepática entre o tio e o sobrinho. Seguramente este pôde pensar no doente, vê-lo moribundo em sonho, sem que houvesse relação direta entre os dois. Mas os casos de coincidência são tão numerosos que o simples acaso não basta para explicar satisfatoriamente. É pela comparação de todos os fatos que podemos esclarecer-nos integralmente. Não desdenhemos nada, nenhum. Isso se passa em 1895. Sabemos hoje que a transmissão de ondas psíquicas entre dois cérebros, separados por grande distância, é comparável às ondas etéreas da telegrafia sem fios. Os meus leitores poderão lembrar de um sonho muito exato que contava com um sobrinho assistiu à agonia de seu tio, vendo todas as minúcias dessa agonia. O enciclopedista Pedro Conil, então aluno do Liceu São Luís, e seu tio, moribundo, em Courbevoie, O Desconhecido, página 460. Leram igualmente, Antes da Morte, página 209, o relatório do notário que viu em sonho seu pai morto e estendido em colchões postos em cavaletes, no momento em que a cena se passava a uma grande distância de sua residência. Duvidar mais não é possível. A observação seguinte não é menos surpreendente do que todas as que já conhecemos. É a das mais antigas do meu inquérito. Abre aspas, dessa observação que ele vai falar aqui. Chartres, 26 de março de 1899. Os parentes de meu pai ocuparam em Batignolles um compartimento numa casa que vivia num ramo da família Cunel, do Ornano, e de uma parte doutra tinham-se estabelecido relações de vizinhanças. Por ocasião do batismo de uma criança que acabara de nascer em Ornano, minha tia ficou durante o jantar ao lado do senhor Tadeu Cunel de Ornano, que, se não me engano, tinha sido padrinho do pequeno. As qualidades intelectuais do seu vizinho da mesa impressionavam-na vivamente, e ela mesma era encantadora a todos os respeitos. Nada mais natural, portanto, que tivessem conservado um do outro durante algumas horas as melhores impressões. Na noite do dia em que o jantar se realizou, o senhor Tadeu Cunel de Ornano deixou Paris, num dos comboios noturnos para regressar ao meio-dia.
Essa mesma noite, a uma hora que me é impossível precisar, minha tia viu nitidamente perto do seu tio com a cabeça ensanguentada. O seu companheiro de mesa, quando no dia seguinte contou essa aparição, ninguém ligou importância. Mas passado pouco tempo, seus parentes sabiam com espanto que na própria noite da aparição mencionada, a uma hora que coincidia com a visão da minha tia, tivera o senhor Tadeu Cuneu Dornano decepado à entrada de um túnel no momento em que a curvava a janela da carruagem do comboio, ou seja, o cara pôs a cabeça para fora do trem e o túnel arrebentou a cabeça dele, ficou com a cabeça decepada. Seria fácil, creio eu, informar-lhe com a família Cunel Dornano da época exata deste acontecimento. Um dos meus leitores assíduos, que não assina por ser inútil e porque seus ineptos colegas o taxariam de crédulo ingênuo. Página 91. Há ainda uma leitura a ser feita da página 166. A 179, 12 páginas. Nós vamos deixar essa leitura para a próxima gravação. Senhor Jesus, agradecemos por essa oportunidade de uma interação com as anotações de Camille Flammarion e rogamos-te, Mestre querido, que, além desse esforço, que seja acrescentado a este trabalho as energias necessárias que permitam com que cada um de nós se encontre diante da própria imortalidade. Desperte no seu inconsciente da memória, que muitas das vezes registra fatos, conversas paralelas, alguma coisa que faça a gente perceber que esse esforço desse intelectual, desse pesquisador, nos faça refletir sobre nós mesmos, sobre a própria imortalidade e da responsabilidade de viver. Que nós tenhamos a segurança, Mestre, de que viestes à Terra proclamar o império do amor, o amor incondicional. Cada um de nós se doa como um esforço inaudito, como um empenho pessoal, um sacrifício pessoal a favor de nós mesmos. Porque experimentamos o egoísmo, experimentamos o achincalhamento do esforço alheio, o desinteresse pelas coisas alheias, o desinteresse pelas coisas que realmente permanecem em nossas próprias vidas. E Jesus, esse avatar de Deus, este mensageiro de boas novas, esse mensageiro que tem o poder de produzir mundos. É o Verbo que se fez carne, é aquele que disse: haja luz, haja os animais viventes aqui e ali, haja separação das águas superiores e inferiores. Aquele que disse que é o bom pastor, é aquele que nos tutela,
é aquele que é o Mestre, que nos ensina o melhor, mais fácil, mais produtivo caminho para superarmos e nos tornarmos seres crísticos. Sois deuses. Aquilo que eu faço, vós podeis fazer muito mais. Pai nosso, portanto, somos irmãos. Amar a Deus em gratidão pelo ad eterno de que todos estamos investidos. Todos somos imortais e não há como renunciar à vida. Há como, muitas das vezes, jogar este corpo na lápide. Mas a vida, nós, é como rasgar a roupa do próprio corpo e ficar nu. Ninguém fica livre da vida. Não há porquê querer não ter mais a vida. A vida é uma construção. E se nós agirmos dentro desta orientação que Jesus se empenhou, saiu de regiões celestes, ele próprio nos lembra disso. Em determinado momento, um dos discípulos, um dos pretensos seguidores, um daqueles que iria segui-lo posteriormente, passa por uma pedra, passa por debaixo de uma árvore, e ele comenta: assim como passaste debaixo da pedra, debaixo da figueira lá, e fala: glórias, glórias, realmente é o Messias. E fala: só porque eu comentei que você passou aqui e ali, quer dizer, bem distante, como que ele pôde ter essa vista à distância? Não dava para ele entender isso. Que dirias tu se visses de onde eu vim? Então, Jesus, em momento algum, omitiu a sua origem, a sua grandeza espiritual. Hoje em dia fala-se muito sobre os indivíduos do subsolo, do andar inferior, que estão aí a arrebentar com a ordem na terra. Mas Jesus já venceu. Tudo o que acontece neste orbe é temporário. É um exercício da convivência do mal vizinho para conosco. É o exercício da convivência do indivíduo perturbado para conosco. Por que não darmos um exemplo de equilíbrio? Um exemplo de autodomínio? Por que nos incomodarmos com a perturbação alheia? Podemos utilizar os meios necessários para afastar a perturbação. Certamente. Mas se nós olharmos a vida a nível de imortalidade, nós iríamos perguntar: por que esse indivíduo está perto de mim? Se ele está numa situação de perturbação que eu não estou, por que eu tenho que me incomodar com a perturbação dele? Será que não é nessa convivência comigo que a perturbação dele vai se esvainecer? Não é um momento de caridade para ajudar essa pessoa? Dentro da possibilidade, dentro da tolerância. E aquelas ocorrências que estão bem distantes da gente, que a gente não tem o menor controle sobre elas, mas que chegam até nós através de noticiários, através da mídia, pertencem a Deus. Ninguém sabe o que aqueles autores e aquelas vítimas, qual a relação, quais os compromissos que têm uns com os outros. Então nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, essas reflexões, da percepção dessas vibrações. Muita paz a todos.